enquanto você abre aí a sua Bíblia, eu queria orar com você antes. Não dá para fazer nada sem orar antes. Pedir ao Senhor que nos conduza. Amém? Maiara, ora você por nós, Maiara, então, para conduzir, por favor, aí esse devocional. Ora, tio. Vamos lá. Amém. Pai amado, a ti rendo graças, ó Deus, como o Senhor é bom. Obrigada, Senhor, por essa manhã, por esse encontro, de estarmos aqui na sua presença. E nessa manhã que nós te pedimos é a sua presença. Que é isso que nós precisamos todos os dias, cada vez mais da sua presença, da sua presença. Nós damos total liberdade agora ao Espírito Santo para conduzir essa nossa reunião. Que o Espírito Santo use grandemente o pastor, coloque as palavras na boca dele, coloque aqui as situações, o que a gente está precisando aqui receber para o dia de hoje. E que nesse dia de hoje, a gente não apenas leia, saia daqui apenas com conhecimento a mais, não. Mas que realmente, verdadeiramente, a gente possa receber essa palavra, e mais do que só receber, aplicar na vida, colocar na vida, mas compartilhar com o próximo, que isso que faz sentido, é transbordar, é poder levar vida ao próximo. Então, Pai, nós te agradecemos nessa manhã, nós te agradecemos e nós pedimos sabedoria para realmente poder compreender tudo que o Senhor já deixou aqui na sua palavra, todos os princípios, todas essas informações maravilhosas para a nossa vida, esse grande manual da vida que está aí disponível há tantos anos, para que a gente possa usufruir de uma vida com mais leveza, de uma vida tão maravilhosa. Tudo já nos foi preparado e nós te agradecemos, Pai. E nessa manhã, a gente começa se conectando na fonte, essa fonte de águas vivas, a gente se conecta e recebe o que a gente precisa receber, alegria, paz, energia para o nosso dia, disposição para mais um dia de hoje. E nós te agradecemos, Pai. O sentimento dessa reunião é de muita gratidão. Gratidão que o Espírito Santo possa conduzir, possa ser o nosso professor nessa manhã, nosso mentor, nosso guia, nosso companheiro, nosso parceiro, assim que ele é. Já te agradecemos por esse dia, por essa reunião e por tantas bênçãos recebidas. Aleluia. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Amém. Amém. Olha, glória a Deus. Toda vez que nós nos reunimos, um de nós, um de vocês, vai começar orando, tá bom? Combinado? Muito bacana. Ótimo. É maravilhoso isso. Sem a presença de Deus não dá. Não tem como, é impossível. É impossível. Quando Moisés estava indo em direção a Canaã, a terra prometida, o Senhor disse que enviaria um anjo para ir na frente deles. E Moisés disse o seguinte: não, se o Senhor me tirou do Egito para me levar a Canaã, para um anjo ir na frente, eu não vou. Só vou se o Senhor for comigo. Se a sua presença for, eu vou. Senão, não saio daqui. Moisés foi inteligente, viu? Ele amava a presença e sabia que a presença é imprescindível. Glória a Deus, queridos. Nós temos que nos apaixonar realmente por essa presença. E essa presença, ela é poderosa e ela vem quando nós ouvimos as boas novas. Recebemos a presença quando nós ouvimos. A fé, ela vem quando nós ouvimos. Então, nessa manhã, você vai receber muito de Deus, já estamos recebendo de Deus. É claro, não tem nada a ver com a minha vida. Nós vamos apenas compartilhar a vida de Deus por meio do Evangelho e da sua palavra poderosa. Em Romanos capítulo 1, verso 16, olha que tremendo. Olha o que o apóstolo da graça diz: pois não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus. É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Quem aqui já participou assim de algum seminário nesse seminário disseram para vocês assim, de repente: olha, faça
Dê 7 passos para você ser feliz. 7 passos para você ter sucesso na vida. 7 passos para você ter sucesso financeiro. 8 passos para você fazer isso, aquilo, outro, e ter o seu crescimento, o seu avanço, a sua paz. E eles também provavelmente dizem o seguinte, que se você não atingiu aquilo que você tanto precisava, é porque você não fez o que deveria ser feito. Em algum passo você falhou. Em algum passo você não conseguiu concluir perfeitamente, e aí não aconteceu o que tanto você esperava, e a frustração ela acaba tomando a conta dos nossos corações. E aí vamos atrás de uma outra situação, de uma outra coisa, de uma outra porta, de uma outra saída, tentando preencher o nosso vazio de alguma forma, buscando uma resposta, obviamente, porque é legítimo, né? Nós buscamos respostas em muitos lugares, mas quando nós estamos na presença de Deus, nós ouvimos o Evangelho, quando nós ouvimos a palavra, é incrível, ela funciona. Ela entra de uma maneira tão absurda, tão poderosa, tão amável, ela encaixa tão perfeitamente para cada um de nós, porque é por isso que nós estamos aqui hoje, porque ela entrou no seu coração, ela produziu vida, ela produziu uma expectativa, ela produziu algo realmente que fez sentido para você, e aí você fala, meu Deus, eu estou ouvindo aquilo que eu tanto aguardei a vida inteira, meu Deus, é a boa nova. Sabe o que significa isso? É o poder de Deus. O mundo tenta produzir o poder de Deus. Muitos homens, muitos coaches, muitos gurus tentam produzir aquilo que só Deus produz por meio do Evangelho. É isso que o apóstolo Paulo está falando conosco nessa manhã. Então, queridos, receba mesmo. Toda vez que você senta para ouvir a palavra, como hoje, no culto, quando você para meditar, para ler, para se envolver com o Senhor, o poder de Deus está em ação, o poder de Deus está aí cortando aí coisas da sua vida que só Deus pode cortar e pode tirar. Isso realmente é maravilhoso. Quando você coloca os olhos no Evangelho, esse poder se manifesta, esse poder é derramado. Hoje as portas dos céus, nessa manhã, nesse dia, já estão abertas sobre você, e esse poder já está atingindo você nesse lugar, no seu quarto aí, na sua sala, enquanto você estava dormindo. Esse Deus tão maravilhoso que te ama, já preparou um banquete precioso. Essa é a boa notícia. Mas, pastor, qual que é a boa notícia? Que Deus te ama tanto, mas tanto, que ele teve uma atitude que só Deus pode ter: entregar o seu único filho. Entregar o único filho para que todo aquele que realmente crê, que acreditar, não vai precisar passar por situações, não vai precisar passar pela cruz, porque ele decidiu, então, por causa desse amor tão poderoso, trocar de lugar com você. A surra que eu merecia, a culpa que estava sobre nós, a punição que estava sobre nós, porque o homem decidiu ser independente e não dependente. Quando o homem decide ser dependente, aliás, independente, ele escolheu o caminho errado. Mas quando você escolhe a dependência, depender de Deus em tudo, você então está aí compreendendo que o Salvador veio para te ajudar a ser liberto daquilo que te prende, a destruir as amarras do inferno, simplesmente só porque você está ouvindo. Eu me lembro quando eu cheguei na igreja, dia 11 de janeiro de 1999. Eu lembro o dia porque o dia do novo nascimento é como está lá no RG, né? Está lá no RG, nasceu dia tal. E para mim eu nasci nesse dia, 11 de janeiro de 1999. Não dá para esquecer, esses dias marcam as nossas vidas. Um dia eu ouvi o Evangelho pela TV. Aquilo me inspirou, me deu esperança. E era de manhã, e minha vida estava arrebentada, eu tinha síndrome de pânico, depressão profunda, sem saber que tinha.
Que interessante. Tudo dava errado. Até o dia que eu ouvir o evangelho manifestou um poder de Deus dentro de mim, me deu uma expectativa tão grande que naquele dia eu queria conhecer esse Deus de alguma forma, eu queria ir para aquela igreja que ouviu o evangelho. Eu falei, hoje eu vou. Fiquei ansioso o dia inteiro para ir. O dia inteiro. Contava os minutos, parece que o dia não passava, contava os minutos, estava ansioso para ir naquele lugar que eu ouvi. E aí sentei naquele lugar, 7 horas da noite. Eu nasci em São Paulo, na Lins de Vasconcelos, na Igreja Renascer em Cristo, em 99. Quando eu sentei naquela cadeira, eu chorei 2 horas. 2 horas chorando no culto. Tinha mais de 5.000 pessoas naquele lugar. E parece que Deus só estava falando comigo naquele dia. Eu chorei que nem uma criança, mas que nem uma criança. É incrível, é incrível. Cada minuto aquela palavra entrava e o poder se manifestava. Cada palavra entrava e o poder ia arrancando, chorava de alegria. Não era de angústia, não era de alegria. E aí, em determinado momento, quando estava terminando o culto, no apelo, a pastora que estava ministrando na televisão era a que estava pregando, que era a Bispa Sônia. Mas não tem nada a ver com ela foi apenas um instrumento, tem nada a ver com ela. Deus ali havia marcado aquele dia para ter o encontro, como marcou hoje, nesse dia de hoje. Hoje é o seu dia também, todo dia é dia. A grande bênção com Deus que todo dia é dia, não tem todo dia é dia. Todo dia é dia de boas novas. Naquele momento, quando ela disse, se alguém está aqui, quer entregar a vida para Jesus, quando eu vi, eu estava lá na frente. Quando eu vi, eu estava lá na frente, chorando, mas chorando muito. Muito, muito, muito. E aí, queridos, pasmem, aquela depressão que eu tinha. Eu nunca vi uma depressão ser curada instantaneamente. Mas o poder de Deus entrou na minha vida de uma forma tão absurda, que é o Espírito de Deus que entrou. Aquilo sumiu, desapareceu completamente. Um brilho tomou conta daquela mulher e disse para mim o seguinte, filho, eu trouxe você aqui hoje. E hoje eu estou mudando a história da sua vida. Quando eu falo isso, gente, eu sei de onde eu saí, eu sei de onde Deus me tirou. Eu não sei aonde que você está, em que posição você se encontra hoje. Mas acredite, quando você começa a ouvir as boas novas de Deus, tudo, não há nada, pode ser a pior coisa, o pior absurdo. Você pode estar passando pelo vale da sombra da morte, como eu estava passando no momento. Ele vai entrar na sua vida de uma maneira tão poderosa, como entrou na minha, entrou na sua também, que está aqui ouvindo hoje esse evangelho. O Espírito de Deus habita aí, ele foi te buscar aonde você estava, estendeu as mãos e falou, filho, venha. Quando você ouviu, esse poder entrou e a vida começou a ganhar sentido. Olha, a sua vida vai ser conduzida, como Moisés disse, Senhor, se o Senhor não for comigo trabalhar hoje, eu não vou. Se o Senhor não for comigo naquela agência hoje, eu não vou. Se não for negociar lá também, eu não vou. Aonde eu for, o Senhor vai comigo, vai na minha frente, me conduz. Essa é a boas novas. Deus trocou de lugar com você, levou de mim aquela depressão, aquela angústia, aquele peso, aquele espírito de morte que rondava, querido, e colocou em mim aquilo que eu nunca tive. Foi a oração da Maiara. Paz, alegria, benignidade, bondade, fé, esperança, temperança. Como Paulo diz lá em Gálatas capítulo 5, contra essas coisas não há lei, porque aqueles que são do Espírito andam no Espírito, são guiados pelo Espírito. É isso que acontece quando você está ouvindo as boas novas. O Salmos 107, no verso 20, olha o que diz, enviou a sua palavra e os sarou. É isso que o Senhor quer fazer. A salvação, ela vem por meio da pregação do Evangelho, não há outra maneira, querido. Uma expectativa vem no seu coração, alguma coisa que te estimula, que te encoraja, é quando você ouve a palavra certa, a palavra de Deus. A palavra de Deus tem um princípio. Ela é o próprio verbo encarnado, que veio, se transformou em gente, ele foi enviado por Deus, a lei foi dada, veio por Sedex.
mas a graça veio em pessoa. A graça veio em pessoa, ele se manifestou. Olha, uma coisa é você recebeu uma carta. Alguém que escreveu a carta e mandou pelo correio. A lei foi uma carta que foi enviada pelo correio. Mas uma outra coisa é você receber aquela própria carta viva vindo na sua casa. Uma coisa é você receber tudo que está escrito aqui, entrar na sua casa. Ele vem em pessoa. Ele vem em pessoa para te salvar. Ele vem em pessoa para restaurar a sua vida, para restaurar todas as áreas. Eu não sei o que estava aí paralisado, mas acredite em mim, hoje as águas vivas do Espírito de Deus estão fluindo de uma tal forma que está levando embora tudo aquilo que estava aí grudado em você. Se você meditar depois em Atos capítulo 14, no verso de número 8 a 10, o apóstolo Paulo, que é o apóstolo da graça, ele, enquanto pregava o evangelho, você sabe, Paulo foi pregando o evangelho, abrindo igreja e falando da graça. O apóstolo Paulo foi levantado por Deus para levar esse evangelho. E graça é o favor imerecido. Nós não merecemos. Mas Deus, na sua bondade, decidiu salvar o homem pela pregação do evangelho. E Paulo, que era um perseguidor da igreja, Paulo, que era um assassino, que matava cristão, agora Deus transforma a vida dele. Olha que interessante. Deus transformou a vida de Paulo de um assassino e agora um homem que vai salvar vidas por meio da pregação do evangelho. Como é maravilhoso isso. Isso é tremendo. E se você ler lá em Atos 14, 10, de 8 a 10, ali tinha o paralítico de nascença. Ele nasceu paralítico, nasceu dependente, nasceu enfermo. E Paulo ficou nessa cidade alguns dias pregando. E num determinado dia, aquele coxo sentado, ouvindo a mensagem, ouvindo as boas novas, que Deus já perdoou os pecados, que quando alguém recebe Cristo como Senhor e Salvador, os seus pecados são cancelados, a culpa. Olha, uma coisa que tem matado muita gente é um sentimento de culpa. Culpa pelo passado. Condenação por aquilo que aconteceu. Se sente condenado por alguma coisa. E talvez aquele paralítico também estava ali sentado ouvindo e dizendo o seguinte, consigo mesmo, né? Eu estou assim porque eu tenho alguma culpa. Alguma coisa eu fiz, alguma coisa meus pais fizeram, alguma coisa os meus antepassados fizeram. Eu quero falar para você que nada daquilo que seus antepassados fizeram pode influenciar na sua vida a partir do momento em que você recebe Jesus como seu Salvador. Um ciclo de morte é interrompido. Um ciclo de morte que estava sobre a tua vida não mais te afeta, porque você trocou agora de uma paternidade, você trocou de natureza, Cristo entrou na sua vida. Então, algumas coisas que impedem muitos de viverem o novo de Deus é que acreditam naquela maldição hereditária. Ela realmente existe, sim, para quem não tem Cristo como Senhor. A maldição do primeiro Adão está sobre toda a humanidade, mas a bênção do segundo Adão vem quando você recebe o Senhor sobre a sua vida. Portanto, daqui para trás, fica esquecido, cancelado, aniquilado, destruído. Por isso que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram e tudo se fez novo. E aquele paralítico sentado ouvindo o evangelho ouviu isso. Nossa, sério? Há esperança para mim? Então não há mais culpa que eu preciso carregar. Vem um Salvador para me salvar. E ele está aqui. E Paulo, quando olha para aquele garoto, desde nascença, aquele garoto estava queimando em fé. Os olhos dele estavam como alguém que estava ouvindo algo que ele precisava, estava aguardando a vida inteira. O poder de Deus entrou dentro daquele garoto. E Paulo olha para ele. E se você ver no versículo capítulo 10, Paulo diz, e vendo que teve fé para ser curado, Paulo disse, levanta-te. Imediatamente aquele garoto se levantou completamente curado. Quantos aqui têm fé para ser curado?
Quantos aqui creem nesse poder de Deus que já está operando aí dentro de você agora? Quantos estão sentindo uma expectativa diferente daquela que você começou a ouvir hoje pela manhã? Quantos estão já com vontade de sair para enfrentar os seus gigantes hoje? Quantos já estão animados e motivados para falar glória a Deus, eu estou com o Senhor, então a presença dele habita em mim, porque maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. É isso que faz o Evangelho de Deus. O Evangelho de Cristo produz vida. Filho, você vai sair hoje motivado, inspirado, e vai assistir uma maneira em que Deus criou. Não sei qual, eu não sou Deus, Ele é Deus, mas Ele já preparou tudo para você. Tudo já está preparado. Aquele garoto não sabia que iria se levantar naquele dia, mas quando ouviu o Evangelho, quando ouviu as boas novas, é o que a Maiara está dizendo, vamos transbordar, vamos compartilhar com gente que está indo atrás de 7 passos, gastaram com tantas coisas, com livros, com cursos, e com isso, e vai para lá, e vem para cá. E o Senhor está dizendo, é só abrir o coração. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu vou entrar e vou ceiar com você todos os dias, em todo tempo. Aleluia. Esse é um Deus de amor. A gente consegue ver o amor de Deus dessa maneira. Não há outro meio. O amor de Deus escolheu que essa é a maneira de manifestar o seu amor. Por isso é que nessa manhã eu quero convidar você, querido, a ter o ouvido aberto. Agora, um contraponto também é verdade. Quantos aqui já ouviram também? Olha o que eu vou falar aqui para vocês, é muito sério. Quantos também já ouviram aqui a palavra de Deus, mas não produziu tanta vida assim? Quem que já teve essa experiência? Já ouviu uma pregação, já sentou no lugar, no banco, ouviu a Bíblia, mas não saiu com tanta expectativa? Quem já viu fora eu? Sem contar ler a Bíblia, né, tio? Antes eu tentava ler. Às vezes você vai no culto, às vezes você não. Às vezes você vai no culto, às vezes você ouve uma palavra, às vezes você ouve alguém pregando. E é legítimo, tudo aqui é legítimo. Mas aquela palavra não produziu o poder que você precisava, que você estava aguardando. E de repente pensou assim, poxa, hoje foi bom, eu ouvi, foi legal, mas não produziu. Parece que faltou alguma coisa a mais. É isso que eu quero dizer. Ouvimos alguma pregação, sentamos no banco da igreja, ouvimos até uma live como essa, por exemplo. Talvez hoje você não esteja sentindo isso. E não produziu aquilo que era a sua expectativa. Claro que não é a nossa expectativa humana, mas quando o poder entra, eu posso até começar sem expectativa, mas quando o poder entra, filho, é que nem o paralítico. Eu vou pular, eu vou saltar, aquele tumor vai embora, aquela enfermidade vai desaparecer, aquela depressão vai fluir para longe, vai desaparecer, mas eu vou sair diferente. É nisso que eu estou dizendo, porque às vezes o evangelho de Cristo, que é a graça, não está sendo pregado como deveria. Porque existem duas linhas, lei e graça. Lei e graça. Quando eu misturo as coisas, parece que elas se confundem, falta alguma coisa. Mas quando Cristo, que é a graça pura, quando Paulo pregou para o paralítico, ele não teve dúvida do amor de Deus. Não teve dúvida. Ele teve a convicção. Ele me ama mesmo. Nossa, Senhor! Quer dizer, não há nenhuma culpa. Eu tenho para você uma boa notícia. Romanos 8:1. Não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo. Nenhuma. Por quê? Porque ele pegou a sua condenação e a minha. Ele levou. Deus não vai poder punir eu e você de novo. Sabe por quê? Deus seria injusto punir de novo os pecados que já foram cancelados e perdoados
e punidos no filho. O filho levou porque te ama. O pai te ama porque enviou o filho. O filho também te ama porque foi para a cruz, para você não ter que ir para a cruz, sofrer tudo que ele sofreu. Quando eu descubro esse amor, é libertador demais. É libertador demais. Não tem mais 7 passos, porque a lei diz, você tem que fazer para ser abençoado. A graça diz, eu já fiz tudo por você. O que você prefere? Fazer para merecer ou receber sem merecer absolutamente nada? Quantos querem fazer o trabalho que ele já fez? Eu não quero, ele já fez, por que eu vou fazer de novo? Eu só quero ouvir esse evangelho. Quando esse amor penetra, aí você tem poder contra o pecado. Quando você tenta vencer o pecado na sua força, você não consegue, ele vai cada vez vai ficar mais escravo dele. Mas quando você fala, Senhor, eu não consigo, eu não sei como, toma a minha vida, toma meu coração, revela esse amor por mim. Quando você descobre esse amor, os teus olhos se abrem, e aí você recebe o poder para vencer aquilo que te escravizava. Aquele pânico me escravizava, mas quando eu descobri o amor, olha, é como se eu nunca tivesse aquilo. Como se eu nunca tivesse tido aquilo. Eu falei, meu Deus, mas como é que pode? Eu nunca vi, eu não passei por várias sessões, porque os psicólogos são uma bênção de Deus. São bênção, principalmente quando eles tratam com o evangelho, melhor ainda, eles estão lá para ajudar. Mas existe uma coisa que eles não podem fazer, ninguém pode fazer, nem pastor pode fazer. Mas é quando você ouve a mensagem de Deus. Hoje nós estamos ouvindo a mensagem de Deus. Essa mensagem é o nosso alimento, é o nosso suprimento. Você vai sair daí hoje com aquela garrafinha de água cheia de unção aqui dentro. Você é o recipiente de Deus. Há uma unção de Deus dentro de você aí. Você é o templo do Espírito Santo. E na medida em que você ouvir essa mensagem da graça repetidas vezes, graça e paz serão multiplicadas em você. A bênção de Deus é o seguinte, que o que eu recebi hoje, glória a Deus, vai ser para hoje. Amanhã tem para amanhã. Depois amanhã vai ter. Todo dia tem. E essa graça e essa paz, elas vão multiplicar sobre a sua vida. Pastor, mas eu quero 7 passos para ter o meu casamento transformado. Pastor, eu quero 5 passos para ser próspero financeiramente. Não. O único passo que você precisa para que todos os outros sejam transformados é ouvir, é receber pela fé o evangelho. É receber o resto. Ele vai te conduzir. O resto ele vai te capacitar. O resto ele vai conduzir você de uma forma tão gloriosa que quando você perceber, o seu casamento já está sendo afetado. Os inimigos já estão de joelhos. A enfermidade está desaparecendo. Queridos, quando você ouve o evangelho, o poder de Deus se manifesta em todos os sentidos e em todas as áreas. Eu queria compartilhar com você hoje, receba isso no teu coração. Sobretudo que se deve guardar, guarda, não olhe para as circunstâncias. As circunstâncias, os fatos, estão aí, mas nós não andamos pelos fatos, nós andamos pela verdade do evangelho. De repente é fato que está difícil? É um fato, mas ele é poderoso. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, de fatos que não se vê. Quantos estão prontos para ver um grande milagre hoje? Olha, na minha concepção, a paz é a moeda mais valiosa para um ser humano. Quando você encontra a mensagem de Deus correta, ela produz paz. Se você está em paz aí hoje, filho, acredite em mim. Você está ouvindo a mensagem. Eu sou apenas o mensageiro, apenas o canal, mas a mensagem vem do alto. Quando vocês
Quando a Maiara me convidou para compartilhar com vocês, eu fui assim encorajado por Deus a compartilhar com vocês o evangelho de Deus. Muitas curas vão acontecer aqui nesse grupo, viu? Muitos milagres vão acontecer nesse grupo. As áreas de vocês, todas as áreas vão ser afetadas. Isso é inevitável. Isso é inevitável. Estou dizendo para você do que é inevitável. Glórias a Deus. Todas as áreas vão ser transformadas. Isso é inevitável. Não tem como o evangelho de Deus vir e sua vida continua a mesma. Apenas viva o salmista. Você pode estar chorando hoje, não tem problema. Mas vai andando e chorando. E daqui a pouco você vai voltar com os seus molhos debaixo do braço, sorrindo, exaltando e glorificando ao Todo-Poderoso, dizendo: aquele que começou a boa obra na minha vida, verdadeiramente ele é poderoso, ele é fiel e está completando a obra. Só que você não vai falar isso lá no final, já vai perceber esse trabalhar. Já vai começar a ver eles trabalhar, você vai chorar de alegria, você vai ter momentos de êxtase, no bom sentido, de sentir o amor dele queimando no seu coração. Pois é isso que está acontecendo agora, nesse exato momento. E eu queria, antes de orar com você, falta 10 minutinhos aí, 10 minutinhos para nós orarmos daqui a pouco, uns 3 minutos, e eu queria que você tomasse posse. Tome posse. A semente caiu na boa terra. A boa terra é o seu coração. Deixa a semente produzir aí a 100 por 1. Vai ser numa velocidade. Porque esse ano é o ano da aceleração. Então Deus tem pressa em abençoar você. Na medida em que a terra é boa, a semente vai crescer rápido, prosperar mais rápido. Por isso, é bom ouvir as boas novas. E Deus tem pressa, hein? Deus tem pressa. Eu não sei. Então, por isso, não andeis ansiosos, tá bom? Tenha uma expectativa boa, mas sem ansiedade. Uma ansiedade saudável é aquela que produz expectativa, esperança. Hoje, de repente, você pode estar tomado de muitos gigantes, mas acredite, já tem um escape de Deus preparado para você. Pastor, eu tenho 3. Pode crer, tem 3 escapes. Tenho 5. Tem 5. Tem escape para tudo, porque Deus é bom. Amém, queridos? Glória a Deus. Agora, eu queria ouvir de vocês aí. Não sei. Maiara, conduz aí até o finalzinho, me dá depois 3 minutinhos, só para a gente poder orar, tá bom, querido? Vamos compartilhar um minutinho aí. Ó, hoje a gente está com várias pessoas queridas aqui. A Luzimar, Benildo, que não é sempre que consegue estar aqui. A gente quer ouvir vocês também. Muito bom que vocês vieram. Gi, que bom que você veio hoje. Cris também. Silvânia, ontem estava, Flavinha. Compartilhem vocês, que eu já fiz a oração no começo. Me conta aí, vocês, o que vocês estão falando. Mas tio maravilhoso, como sempre. Ouvir como é edificante, né? E eu, Nossa Senhora, eu procurei em muito lugar. Meu Deus, como eu procurei em lugares. Cursos, 7 passos, 7 passos, 5 passos, sei lá o quê. Tanta terapia de cura que eu fiz, tanta iniciação. E na palavra tem tudo. Meu Deus, é um manual, né? Como é maravilhoso. Então é isso, é todos os dias se alimentar da palavra e a nossa vida vai sendo transformada, todas as áreas, né? É impressionante. Então é uma coisa só que a gente tem que ter. Intimidade com Deus, buscar Deus, ler a palavra, ler o que Ele já deixou pra gente. Tá tudo ali. Tá tudo ali. Vai pedir para que o Espírito Santo seja o nosso professor, né? Porque também, por muito tempo, eu tentei ler, mas eu não sabia o que é o Espírito Santo. E aí você lê também, sem estar com o Espírito de quem criou ali, né? Você também lê e não entende. Então, também, que a gente sempre, antes de ler a palavra, chame esse professor para estar, né? A presença dele para nos conduzir, porque aí vai trazendo as revelações, assim. É muito lindo. Às vezes você lê um trecho hoje, amanhã você lê de novo e você capta outra mensagem, que a palavra é viva, né? É muito maravilhoso. Muito maravilhoso. Obrigada pelo dia de hoje.
É maravilhoso mesmo, sabe? É a palavra de Deus se cumprindo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E todos os dias estamos alimentando desse pão. E um pão que transforma e faz nova todas as coisas. Assim, é maravilhoso, é indescritível. Assim, o poder da palavra, a transformação e a mudança de vida que ela nos impulsiona, né? Não dá para ser o mesmo se a gente mergulha nessa fonte de água viva, que é a palavra de Deus, que é o Santo Espírito de Deus, que é o próprio Deus em nós. Eu estou maravilhada. A cada dia alimentando essa palavra, a gente fica assim, fortificada. Não dá para ser o mesmo se alimentando desse pão. Glória a Deus por todas essas coisas. Amém. Coisa linda, gente. Principalmente o Senhor, né? Quando nós nos deixamos ser usados pelo Senhor, Ele vem realmente sobre a nossa vida e faz grandes coisas, né? Que palavra poderosa nessa manhã. Que o Senhor continue nos abençoando e usando a vida do irmão para trazer sobre as nossas vidas essas palavras que vem da parte do Senhor, né? Poderosamente. Deus abençoe sua vida, irmão. Amém. Benildo, querido, que bom que você veio hoje, viu? Ficamos felizes. Se você quiser compartilhar também aqui alguma coisa com a gente, viu? Fica à vontade. Bom dia. O que eu quero dizer somente é agradecer pelas palavras. Realmente elas causam efeito e creio que haverá muitas curas, não só em mim, mas em todos. Gratidão pelas palavras e gratidão por permitirem que eu esteja aqui junto com vocês. Muito grato. Amém, amém, glória a Deus. Que cada dia, com cada pedacinho dessas palavras, que Deus nos capacite a comer deste pão e compartilhar também deste pão com as pessoas que necessitam, que o Senhor nos use, abra nossa boca para falarmos, para trazer mais pessoas para o Evangelho do Senhor, para o reino do Senhor. Que Deus nos abençoe. Continue nos abençoando. Somos muito agraciados por estar aqui nesse momento e amanhecer nossos dias assim. Que Deus nos conduza. O Espírito Santo de Deus se revele através de nós, em nome de Jesus. Amém. Então vamos, acho que a gente podia orar. Mas alguém quer falar, gente? Pra gente orar? Oi. Oi, Lu! Eu queria... Que bom que você veio, a gente sente sua falta, viu? Um bom dia a todos. Também sinto muita falta de vocês, mas Deus tem o tempo certo, a hora certa para todas as coisas, né? E hoje foi um chamado mesmo, terminei de sair dali de compartilhar uma palestra sobre autorresponsabilidade, e foi resumidamente assim, eu vi assim, Deus testificando através da palavra do pastor, não sei se ele é pastor, se é irmão, se é diácono, eu sei que é um homem de Deus, né? O Marcos Cavalcante, né? A questão da murmuração, de você assumir, né, a autorresponsabilidade de todas as áreas da sua vida. Mas eu quero deixar uma palavra para os irmãos também, para compartilhar. Lá em Lamentações 3, complementando também o que o pastor falou, né? Ele diz assim, Lamentações 3:21, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Então, assim, nós precisamos sempre estar ouvindo a palavra, nos fortalecendo o nosso espírito para nos manter de pé, né? E isso aqui é primordial, que a gente possa sempre, que a gente imaginar que tudo já está perdido, que não tem solução, que não tem jeito, que aquela situação não vai mudar. A gente tem que sempre trazer a memória, pedir ao Senhor, Senhor, traz a minha memória, aquilo que me dá esperança, aquilo que me dá motivo de continuar a minha jornada. Às vezes, pessoas que estão acometidas de alguma enfermidade, algum problema seríssimo na família, conjugal, seja lá qual for, peça sempre ao Senhor, Senhor, traz à minha memória aquilo que me dá esperança. Eu digo para vocês porque eu já passei muitas perrengas na minha vida. Nós sabemos que a nossa jornada ela não é feita só de flores,
né? Não só de momentos bons, mas tem também os seus vales, os seus momentos de tristezas, de tragédias, coisas que às vezes a gente passa por uma luta que a gente acha que não vai suportar. Eu cheguei até a dizer para Deus, não aguento mais, não tenho mais condição de prosseguir em frente. Principalmente quando foi o início da minha caminhada. Eu tive que negar a mim mesmo, negar aquilo que eu mais queria, né? E os meus desejos, e era um misto de coisas, né, que eu achava que era o certo, e Deus dizia para mim, renuncia isso aqui, abre mão disso aqui, perdoa isso aqui, perdoa aquilo lá. Então, assim, às vezes, muitas das vezes não é fácil você dizer sim para tudo que Deus te pede. É renúncia mesmo. Dói na alma, dói na carne. Você abrir mão daquilo que você quer para fazer a vontade de Deus. Mas eu quero dizer para você, quando eu lia esse versículo bem aqui, Lamentações 3, eu dizia para o Senhor, inclusive ela está marcada na minha Bíblia, Senhor, traz a minha memória, me dá uma visão, sabe, do meu futuro, daquilo que o Senhor tem para mim. Me fortalece, traz a minha memória para que eu não desvaneça, para que eu não perca a minha fé. Porque tudo ao meu redor soprava ao contrário. Família, tudo para contribuir para que eu negasse o Senhor Jesus. Mas o Senhor sempre me trazia à memória coisas boas. Olha, eu tenho um futuro glorioso, eu tenho vitória, eu tenho muitas alegrias para te proporcionar. E verdadeiramente eu posso dizer, valeu a pena todas as vezes que eu renunciei a mim mesma, a minha vontade, a minha carne, o desejo de fazer as coisas que eu fazia, sabe? Porque quando a gente está no mundo, as coisas do mundo são prazerosas. Ninguém vem me dizer que não são, quando nós estamos ali, no deleite da carne, do mundo, são prazerosas, ninguém quer sair. Mas quando a gente tem um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus, que Ele venha ter um encontro, porque quem nos escolhe é Ele, não somos nós. Mas Ele nos escolhe, Ele olha para a gente lá de cima e diz assim, essa improvável vem aí, esse improvável vem aí, eu vou escolher ele, eu vou escolher ela, porque eu tenho uma grande obra. Eu tenho algo a fazer através da vida desse improvável, dessa improvável. Eu vou restaurar vidas através dessa vida bem aí. Eu digo para vocês, vale a pena renunciar, vale a pena abrir mão, vale a pena, porque as recompensas de Deus são muito maiores, são muito melhores daquilo que a gente pensa ou que a gente pede. Era só essa contribuição. Obrigada, gratidão, viu? Um abraço a todos. Amém, maravilhoso. Muito bom. Tio, quer ser o Vamos orar? Vamos orar? Vamos? Vamos. Quando você conhece o amor de Deus, você descobre que todas as outras coisas são pífias, insignificantes. Não vale a pena. Aí você quer mais da presença. Vamos orar ao Senhor e agradecer por esse dia maravilhoso. Deus está olhando para vocês hoje, como o apóstolo Paulo estava olhando para aquele enfermo, para aquele paralítico. Sabe o que Deus está vendo hoje? Que vocês estão com fé para receber de Deus. Vocês vão receber agora, nós vamos orar juntos. E mais unção vai cair nesse momento aí. Eu não sei qual é a sua ansiedade, não sei aquilo que você tanto tem buscado, mas gotas de poder vão cair sobre o teu corpo agora. Não porque eu estou falando, mas é como Paulo estava pregando, e aquele paralítico teve fé, e Paulo diz, levanta. Paulo não colocou a mão nele, Paulo só falou. Nós só vamos orar, e é o Senhor que vai colocar as mãos em você. Vamos orar então ao Senhor. Feche os teus olhos um minuto. Vamos agradecer a Deus por esse momento tão precioso de Deus nos reunir aqui nessa manhã. Pai querido, como é bom ouvir a sua palavra. O Senhor disse que a sua palavra jamais voltará para ti vazia. Antes, ela se cumprirá para aquilo que o Senhor tem prazer. O Senhor tem prazer em salvar. O Senhor tem prazer em curar. O Senhor tem prazer em transformar.
O Senhor tem prazer em libertar. Por onde o Senhor passava, todos os enfermos e doentes que chegavam até o Senhor, que manifestavam o desejo de estar com o Senhor, de tocar no Senhor, todos eram curados. Primeiro o Senhor pregava, o Senhor falava, e depois o Senhor curava. Hoje nós ouvimos a sua palavra, ouvimos o Evangelho de Cristo, o poder de Deus se manifestou em nós, está vivo em nós. Portanto, Pai, manifesta o seu poder interior agora, curando, libertando, inspirando. Seja, Senhor Deus, o espírito da tristeza, da depressão. Seja, meu Pai, todo espírito de ansiedade. Traz a sua paz que excede todo entendimento. Que esse caroço desapareça agora. Pai de amor, que essa dor na coluna, que essa enfermidade desapareça, porque na cruz do Calvário tu levaste toda a enfermidade. Eu declaro que quando os teus filhos saírem hoje, 1000 vão cair do lado deles, Senhor, 10.000 à direita, e nenhuma arma forjada pelo inimigo prosperará, porque estamos debaixo do governo do Senhor. Fomos transportados por maravilhoso reino do Filho do amor. Pai de amor, os negócios, no trabalho, dá espírito de sabedoria, no casamento, restaura, Senhor, em nome de Jesus. Nós oramos nessa manhã e te agradecemos verdadeiramente por esse momento tão precioso. E é claro, nós entregamos toda a honra, todo o louvor, toda a majestade, todo o domínio. Nós entregamos a ti hoje e para sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, queridos irmãos. Olha, Deus abençoe o dia de vocês. Vão debaixo dessa graça, dessa unção. Olha, nenhuma arma forjada vai prosperar. É claro que o diabo vai querer se levantar. É o trabalho dele mesmo. O trabalho dele é esse: matar, roubar e destruir. Mas eu prefiro confiar no Senhor, que veio me dar vida e vida abundante. Vão debaixo desta unção. Bom dia, bom dia, bom dia. Até sexta-feira, queridos. Deus abençoe. Beijo, Deus abençoe. Deus abençoe. Deus ama vocês, queridos. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Tchau, tchau, irmãos. Tchau. Deus abençoe. Bom dia. Bom dia, lindona.